Como eu decido que referência que eu vou usar? Ó, nesse vídeo aqui, mano, eu tô fazendo num formato um pouquinho mais diferente, pá. A ideia é ter mais uma conversa com vocês, então ele não vai ser tão cortado, vai ser bem como aquele primeiro vídeo do canal. E recentemente, uma pergunta que eu venho recebendo muito que como é que eu faço para eu poder classificar as referências que eu considero boas e as referências que eu considero ruim, tá? Vamos lá. Mano, referência, a ideia da referência, ela é para ser algo que vai te apoiar a você conseguir para você poder conseguir criar sua criação. Por exemplo, se eu não sei como desenhar uma bota, eu posso pegar um personagem que tenha alguma bota, ligado? E usar como uma referência para eu poder construir aquilo. Então assim, as referências, primeiro de tudo, elas têm um propósito, né. Cada referência tem o seu propósito. Não existe, assim, tipo, fixo, tá ligado? Para qualquer uma, referência boa e referência ruim. As referências, elas têm funções. Por exemplo, essa imagem aqui de uma bolta solta é uma péssima referência para uma ilustração narrativa, mas é uma ótima referência para uma imagem de bota. Eh Nos vídeos passados aí, eu falei um pouco sobre criar e o Character Hero, como é que eu faria para poder fazer do zero, né, e como é o formato de trabalho que eu trabalho, né, quando eu vou buscar referências, eu busco já pensando, em tentar criar o Character Heroes, né. E a ideia do You Character Hero eu costumo falar que ele é como se você escrevesse uma peça de teatro, tá ligado? E aí nessa peça de teatro você tá vendendo a opção das pessoas colocarem os personagens delas pra serem os atores e as atrizes, tá ligado? Então quando eu vou aqui, no caso eu tô no Pinterest, né, quando eu tô olhando aqui, procurando alguma referência, o que eu tento procurar aqui que história que essa imagem aqui me conta. No caso aqui, eu tô passando aqui, ainda não encontrei nada, assim, que me chama atenção. Mas, ó, isso daqui já começa a ficar interessante, tá ligado? A gente tem uma personagem, eu sei que ela é do LoL, mas pra quem não sabe, né, eu vou tentar descrever como se fosse pra qualquer pessoa, tá? É uma personagem, ela tá, tipo, num sombra e luz que o rosto dela tá em sombra, então provavelmente a gente quer contar que ela tem algum mistério, alguma coisa assim. Ela tá segurando, parece que é uma carta, então talvez ela estivesse jogando alguma coisa, tá ligado? A roupa dela também me conta que ali tem uma vibe mais de corsário, de pirata, de era vitruviana, tá ligado? Pelo lugar aqui que ela tá também, a gente vê uns anzóis, né, então já dá pra saber que é alguma coisa mais costeira, né, provavelmente, tem barcos, tem rios, tem mares aí por perto, tá ligado? Então isso aqui tudo ajuda a gente a contar uma história, né. Aqui, por exemplo, a gente já tem outra imagem bem legal, tá ligado? Ó, tem várias moedas de ouro aqui, né. Eh, tipo, tem muita coisa a acontecendo. E esse fator de ó, é a mesma personagem, né, que é a Miss Fortune. Aqui a gente também já tem outra história sendo contada, tá ligado? Tem um cara aqui carregando um barril, tem outro carregando um barril, ela tá brincando com a moeda, talvez, eles tenham vendido ou eles tenham comprado, né, não dá pra entender muito bem, mas a ideia da referência que vai ser muito útil para a gente poder criar um You Character Here, é sempre uma referência que conta uma história. Por exemplo, aqui, né, dá a impressão que ela foi tipo a campeã de alguma coisa e ele tá tipo como, sei lá, secundário, né? Ou, por exemplo, uma cena de ação, né? Aqui a gente tem a Catarina do LoL, ela tá arremessando várias adagas para vários cantos, né? A gente tem uma história sendo contada aqui, tá ligado? Agora, imagens mais paradas, mais estáticas, tipo, deixa eu pegar aqui um bom exemplo de imagem ruim, ó, isso daqui também é muito bom, tá. Eh, Lá em cima tinha mais coisa, né, que estava mais explored. Isso daqui, ó, isso daqui é uma referência que eu já acharia ruim pra poder criar um You Character Here, porque é literalmente, é só um personagem posando, e só. E ainda é por IA, né, no caso. Mas isso é indiferente, né. Aqui a gente tem um personagem posando, só que tem todo um contexto aqui por trás, ele tem uma luva vermelha, ele tá com as asas de tipo de morcego, parece que tem um cetro, né, por mais que seja IA, isso aqui tá horrível.
ainda assim tem uma história sendo contada aqui, tá ligado? Mas agora quando é apenas um personagem parado, posando e sem contar nada, isso é o pior tipo de referência que você pode pegar pra criar um You Character Hero. Por exemplo, essa imagem aqui, pra criar um You Character Hero é horrível, porque a gente não tem uma expressão tão clara, a gente tem uma pose que não é tão clara, a gente não tem nada que conta história, não tem um fundo, não tem nada. No máximo tem um tapa-olho, mas, tá ligado? É pouca coisa pra se contar a história. Aqui, ainda assim, eh, é que eu não tinha visto esse personagem, né, tá meio apagado. Eh, Talvez melhorando esse personagem aqui, já vire uma pose mais interessante, tá ligado? Mas isso daqui, por exemplo, é uma referência ruim para se criar um You Character Hero. Porém, isso aqui pode ser uma referência boa para se criar um personagem. Então, recapitulando, né, eu acho mais interessante, né. Eu sempre tento prezar por ilustrações que contem uma história, porque daí eu consigo pegar essa história e reutilizar ela, tá ligado, pra eu poder criar alguma coisa. Lembrando que esse vídeo aqui, né, é mais uma conversa solta, né, eu tô, mais tranquilo, mais desapegado de tudo, né. Então, assim, se você tem interesse em ter uma aula de fato sobre isso, tá, com muito prazer, é com muito orgulho, na verdade, né, que eu venho anunciar aqui que o meu curso de como vender arte digital, né, como começar a já ganhar dinheiro, mesmo sem ter seguidor, mesmo sem nunca ter trabalhado com isso antes, tá ligado? Como começar a ganhar dinheiro com arte e já ganhando em dólar, tá? O meu curso já tá pronto, já tá publicado e tá o link aí embaixo aí na descrição, se você tiver interesse, clica lá para você poder ver mais, ou no caso, né, para você poder adquirir ele. Lá eu explico sobre como pegar referências boas, como criar seus anúncios, por que que a gente vende, quais são os gatilhos mentais que a gente usa para a gente poder vender, né, que estratégia de marketing que nós usa, como que é a entrega. Mano, eu explico tudo, 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 tá ligado? Então se você tem interesse, é só clicar aí no link da descrição, já tem lá o link para o nosso curso, fechou? Então vamos voltar aqui, né. Então, cara, referências, também me perguntaram se o que eu acho sobre usar referência e não usar referência, tá. Usar referência é muito importante pra gente que é artista, porque ainda mais a gente que é artista e iniciante, né. Eh, Cara, a gente não viveu tudo, a gente tem muita coisa pra experienciar, eu nem sei se essa palavra existe, né, mas eu acho que deveria ser experimentar na vida, sabe. Tem muita coisa que não dá pra gente ter vivido. E aí as referências ajudam a gente a entender como é viver aquilo. Teve uma vez que eu fiz uma ilustração e tinha neve nessa ilustração, e eu nunca nem toquei em neve, eu não faço ideia de como é que é. Ainda não, né, um dia vou ter essa oportunidade. E eu tive que pegar muita referência, sabe, de como é que é um floco de neve, como é que a neve se comporta, como é que ela fica com a luz do sol, a luz atravessa, a luz não atravessa, tá ligado? Então, assim, usar referência é uma coisa muito boa. Lógico, você não pode ficar refém de referência, tá ligado? Ficar refém de referência, às vezes não, né, é ruim, não é algo bom. Ficar refém de referência pode pode te fazer ficar travado, sem saber o que desenhar, né. Então, assim, usa a referência, mas entende o motivo de você estar usando a referência. Por exemplo, se a gente tem um lobo com uma arma, tá ligado? Eh, Isso daqui pode ser uma referência para o quê? A história que isso aqui me conta, tá ligado? Porque a gente tem um carro, mas, deixa eu tentar pegar um outro exemplo bom, né. Eu cortei esse pedacinho do vídeo só pra vocês não perder tempo, né, vendo eu procurar, mas aqui, ó, encontrei uma referência legal, né, que é uma personagem, ela tem algum poder de fogo. Por mais que a imagem seja pouca, seja pequena, a gente consegue ver uma história aqui por conta do poder, né, emanando, do ambiente, que é um pouco escuro, da expressão facial dela, né, que ela parece estar brava. Então tudo isso daqui ajuda a contar uma história, independente do que seja, entendeu? E aí quando a gente vai aqui para o Fura Affinity, que a gente vai colocar os nossos anúncios
principalmente aqui, né, a gente quer sempre contar uma história. Às vezes é uma imagem pequena, sabe, e ainda assim ela conta uma história, ó. É um close, só que aqui a gente tem uma história de provavelmente algum romance, tem algumas pessoas aqui no fundo, ó, olhando para o horizonte, só que provavelmente pra eles esse momento de um olhar para o outro é mais importante, tá ligado. Então, quando vocês quiserem categorizar, referências, pensa: "Pra que é essa referência? É uma referência para eu desenhar uma roupa? É uma referência para eu pegar a história que está sendo contada? É uma referência pra quê?", tá ligado. E aí dependendo do pra quê, ela se torna uma referência boa ou uma referência ruim, fechou? Bom, o papo que eu queria ter com vocês aqui hoje é isso, fechou? Então, vejo vocês nos próximos vídeos. Já já vai estar saindo também o vídeo aí do resultado de, quanto é que eu consegui faturar com aqueles o Character Heroes lá que eu criei, fechou? E é isso, mano. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aí no canal, deixa seu like, beleza? Vejo vocês na próxima, rapaziada. Falou!